Estamos de volta com a nossa aula de matemática. Estamos dando continuidade aí no capítulo 4, né, finalizando. Estamos aí na página 78. Iremos realizar hoje a atividade complementar. Como sabemos, a atividade complementar, ela vem trazendo uma revisão de todo aquele capítulo. E aí nós temos a primeira perguntinha, diz: observe as imagens e responda as questões. Nós temos aí, né, uns pirulitos, um quadrinho com os pirulitos e uns quadros com uns bombons. E na primeira questão diz assim: o que você acha que há mais bombons ou pirulitos? Só você observando as duas imagens, você acha que tem mais bombons ou mais pirulitos? Você vai marcar o quadrinho que corresponde à sua resposta. Você acha que há, na questão 2, você acha que há mais do que 10 pirulitos? Você, olhando para essa imagem dos pirulitos, você acha que tem mais de 10 pirulitos? Você acha que tem menos do que 10 pirulitos? Mais pirulitos vermelhos do que das outras cores? Há mais vermelhos do que das outras cores? Menos pirulitos vermelhos do que das outras cores? As respostas que você achar que estão corretas, você vai marcar. E na questão 3 diz: sobre os bombons. Você vai analisar somente a imagem dos bombons. Há mais bombons marrons do que brancos? Há menos bombons marrons do que branco? Há mais bombons redondos? Ou há mais bombons em forma de coração? Aí você vai observar lá se há mais bombons em forma de coração, se há mais bombons redondos, e você vai marcando a resposta correta. E aqui tem, na página 79, observe as imagens para responder as questões. Mais uma vez, você irá observar as imagens apresentadas aí, ó, os balões, a jujuba, os docinhos e as crianças. Vai observar aí. E qual é o doce em maior quantidade? Aí tem os pirulitos, né? As balas e os bolinhos. Quais são que tem maior quantidade? Que você observando percebe que tem maior quantidade. E no 5, é possível que cada criança receba uma bala? Observa a quantidade de crianças que tem aí e observa a quantidade de balas. É possível que elas, cada uma, receba uma bala? É possível? Se cada criança receber um bolinho, vão sobrar bolinhos? Você acha que se cada criança receber bolinho, sobra ainda? Você vai marcar a resposta correta. No 8, de acordo com a atividade 7, quantos bolinhos sobrariam? Se você desse, observe a quantidade de crianças. Se você desse os bolinhos, quantos bolinhos sobrariam quando todas as crianças recebessem um? E a questão 9 seria para fazer uma pesquisa, né, sobre o brinquedo favorito com 10 colegas. Essa atividade não vai botar para vocês fazerem em casa com alguém, nem para vocês tentar fazer, porque não vai dar para fazer essa pesquisa direitinho como ela deve ser feita. Então você deixa essa questão 9, né, você pula ela, no caso vai ficar ela, e a gente faz no momento de revisão na nossa sala. Quando estivermos revisando, aí a gente faz essa pesquisa, faz o gráfico, observa e responde direitinho essa questão aí. Então a questão 9 você não irá realizá-la. Seria para fazer uma pesquisa com o brinquedo favorito com 10 crianças. E então a gente iria colocar aí na tabela, né, o resultado dessa pesquisa. Como não é possível você realizar, seria difícil para você ter que encontrar 10 crianças, teria que estar saindo, teria que estar perguntando. Então não dá certo para ser realizada em casa. A gente realiza ela no momento da revisão, tá certo? E vamos aí para a questão 10. Observe o gráfico que mostra os brinquedos de Vitor e em seguida complete o quadro ao lado com a quantidade de cada brinquedo. Aí você tem o gráfico, né? Embaixo tem a letrinha e do lado a letrinha tem o nome na frente do que ela representa, do que ela está representando. Então o gráfico verde, né? A barra verde tem a letrinha A e nós vemos aí do lado na tabela que há
ela está simbolizando os carros, né? A tabela laranja tem aí a letrinha B e o B, helicóptero. A tabela roxa tem o C, que está significando as bolas. E o vermelho, os jogos, tem a letrinha D, que está representando os jogos. E a letrinha E, na barra amarela, representando miniaturas. E a F, par de patins. Então, você irá realizar a contagem de cada uma dessas barrinhas, a quantidade que teve, e vai colocar na frente de cada um, observando o nome de cada um, de cada brinquedo, e colocando a quantidade que tem lá no gráfico. E agora nós temos a parte aí, vamos relembrar? Identificar e repetir padrões. Você vai observar esse relembrar aqui, você vai fazer aquela sequência de cores. É necessário ter bastante atenção, porque sempre na correção, quando vem essa sequência, algumas pessoas têm errado. E Belisa tem percebido que algumas pessoas têm errado, têm feito a correção. Mas vamos observar direitinho. Olha só a sequência. Primeiro, 2 amarelos, 1 azul. 2 amarelos e repete. Então, o azul. Depois do azul é o quê? Amarelo, né? 2 amarelos, 1 azul, 2 amarelos, 1 azul. Então, vamos repetindo a mesma sequência da forma que está. Você vai realizar essa sequência aí das cores. E agora vem a autoavaliação, porque nós estamos finalizando também esta unidade, né? Estamos finalizando esta unidade no módulo. Chegou a hora de fazer uma avaliação do próprio desempenho. Marque um X, a reação que melhor expresse sua opinião sobre cada um dos objetivos no caderno. Então, você vai fazer aquela mesma coisa que te explicou lá na disciplina de História. Nós estamos finalizando. No capítulo 1, você vai ler e você vai lembrar qual dessas carinhas é a que melhor expressa sua opinião em relação ao que está falando. Aí você vai e vai marcar. No capítulo 1 diz: consegui identificar e indicar localizações, realizei contagem e representei os resultados. Então, você vai ver se no capítulo 1 você conseguiu adquirir essas habilidades aí de conseguir identificar, indicar uma localização de um objeto ou de uma pessoa lá. E se você consegue realizar a contagem e representar os resultados dessa contagem. Ou seja, você contou até 10, você consegue representar 10? Aí, essa representação pode ser através do numeral ou através de desenhos ou palitinhos, do que você quiser. Ou seja, representar a quantidade. Então, você vai lá e vai marcar o que melhor expressa sua opinião. No capítulo 2, compreendi os diferentes termos para identificar a localização. Compreendi os conceitos de direita e esquerda. Então, você compreendeu os diferentes termos para identificar a localização, como em cima, embaixo, do lado, né? Em frente, atrás. Esses termos que nos ajudam a identificar a localização de um objeto, de uma pessoa. Conseguiu compreender os conceitos de direita, esquerda. Isso aí a gente já vinha trabalhando desde a sala, né? Desde a sala, quando a gente estava realizando dinâmica, brincadeiras, que trabalhavam direita e esquerda. Então, você vai ver se você conseguiu adquirir estas habilidades. Você vai escolher a carinha que melhor expresse sua opinião e vai marcar. No capítulo 3, fiz todas as comparações observando características dos objetos. Aprendi a comparar figuras geométricas segundo as suas formas. Ou seja, você aprendeu a comparar as figuras geométricas segundo as suas formas. Nós estávamos trabalhando, realizando aqui nos exercícios, tinha sempre figuras geométricas, quando a gente estava fazendo comparações, né? E também você vai ver se você faz todas as comparações observando as características. Ou seja, você quando vai fazer comparações, você observa as características. Quando diz assim, este é maior do que esse, é mais pesado do que esse, você observa a característica do desenho, da imagem,
do que se fala, né? Algumas vezes você tem que trazer até para a realidade, para ver se realmente é maior, mais pesado, mais leve. Ou seja, para realizar as comparações, você presta atenção e observa as características dos objetos. E no capítulo 4 diz: identifiquei os numerais em diferentes brincadeiras. Você consegue identificar os numerais dentro das brincadeiras, das diferentes brincadeiras. Representei os resultados de contagem. Você consegue representar os resultados de contagem, né? Não só através dos números, mas também através de desenhos, ou da forma como você achar melhor representar aquela contagem. E finalizamos, né, o nosso módulo, a nossa primeira unidade de matemática. Um beijão e até amanhã. Amanhã é feriado, te lembrou agora? Então, nós vamos estar de volta na quarta-feira.